A disputa entre empresas de telecomunicações em um edital do Ministério das Comunicações para levar internet de banda larga e Wi-Fi para uso pedagógico em escolas públicas resultou na antecipação da instalação para 4,5 mil unidades escolares ainda neste ano. O cronograma de atendimento do edital, com recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, previa o atendimento de 8 mil escolas até o final de 2025 e de 8 mil até junho de 2026, para um total de 16 mil unidades escolares. Contudo, as propostas finais apresentadas prevêem um atendimento de 4,5 mil dessas escolas já em 2024, 5,4 mil em 2025 e 6,1 mil em 2026. Além disso, a disputa entre as companhias levou a uma economia de 24% no investimento previsto inicialmente. O governo federal vai utilizar 534 milhões de reais para conectar 16 mil unidades escolares, enquanto que, pelo valor de referência do edital, seriam necessários 701 milhões de reais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A Anvisa aprovou nesta quarta-feira, dia 16, a composição das vacinas contra a influenza, a gripe, que serão utilizadas no Brasil em 2025. A mudança da composição de cepas, tipos de vírus, das vacinas contra a influenza é fundamental para a eficácia da vacina, já que o vírus se adapta e sofre mutações. A Organização Mundial da Saúde analisa regularmente todos os subtipos do vírus da gripe que circulam com maior frequência para melhorar a eficácia da imunização. Em conformidade com as recomendações da OMS, todos os anos a Anvisa publica a composição das vacinas contra a influenza que serão utilizadas no ano seguinte. Todos os anos, a agência faz essa atualização para alinhar a composição das vacinas com as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o Hemisfério Sul. Isso porque o vírus influenza, causador da gripe comum, tem uma alta capacidade de mutação, o que leva à constante variação das cepas em circulação. Como consequência, é necessário atualizar as vacinas disponíveis sob o risco de perda de sua eficácia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O concurso 2786 da Mega Sena, dessa quarta-feira, dia 16, não teve ganhador. As dezenas sorteadas foram 06, 11, 17, 20, 40, 51. O próximo sorteio, no sábado, dia 19, terá prêmio estimado em 42 milhões de reais. Nos prêmios para os acertadores de 5 dezenas, 71 apostas vão levar mais de 54 mil reais cada. Os vencedores com 4 números, 5.135 apostas, ficaram com R$ 1.069,39. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, publicou a retificação com as novas datas da reaplicação do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o ENSEJA 2024. A mudança publicada no Diário Oficial da União, da última terça-feira, dia 15 de outubro, altera a data do exame para os dias 29 e 30 de outubro e a divulgação dos gabaritos para o dia 11 de novembro.
As novas datas são válidas também para as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, ou enseja PPL. O exame é uma oportunidade para quem busca a certificação do ensino fundamental e médio. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. A Receita Federal publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 16, a instrução normativa que altera o formato do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ. Em resposta à crescente demanda por novos números de CNPJ, o formato será modificado para incluir letras e números. A transição para o formato alfanumérico será progressiva e está prevista para julho de 2026. O novo número de identificação do CNPJ terá 14 posições. As 8 primeiras identificarão a raiz do novo número compostas por letras e números. As 4 seguintes representarão a ordem do estabelecimento, também alfanuméricas. As 2 últimas posições, que correspondem aos dígitos verificadores, continuarão a ser numéricas. A Receita Federal ressalta que essa mudança não afetará os CNPJs já existentes. Os números atuais permanecerão válidos e os dígitos verificadores também não serão alterados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Previsão do tempo para esta sexta-feira, 18 de outubro. Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta sexta-feira tempo encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 31 graus. A umidade do ar vai de 40% a 90%. Nordeste. Recife, em Pernambuco, apresenta tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar varia de 50% a 80%. Neópolis, em Sergipe, celebra aniversário com tempo nublado. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. E a umidade do ar é de 40% a 85%. Norte. Palmas, no Tocantins, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 30 graus. A umidade do ar é de 50% a 100%. Porto Velho, em Rondônia, tem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas pela manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar marca de 45% a 95%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. A umidade relativa do ar marca de 40% a 85%. Pontal, em São Paulo, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 35 graus. A umidade relativa do ar vai de 40% a 80%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 22 graus, com umidade de 50% a 100%. Florianópolis, em Santa Catarina, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 19 e a máxima 23 graus. A umidade do ar gira em torno de 60% a 90%.
Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 18 de outubro, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Queridas companheiras e queridos companheiros da minha querida Bahia, meu querido companheiro governador Jerônimo, sua companheira esposa, meu querido Jacques Wagner, que está chegando agora, que estava sentado aqui, líder do governo no Senado. E eu queria fazer um anúncio aqui, só os dois sabem. O Wagner vai ter que sair para fazer uma cirurgia no pé, porque ele quer voltar a jogar bola. Agora que o Bahia está melhorando, ele quer ver se ele consegue voltar a jogar. E eu quero dizer para vocês que eu já escolhi o companheiro Otto para suceder o Wagner na liderança do governo no Senado, porque o Otto tem sido um parceiro extraordinário do nosso governo. Eu quero cumprimentar os nossos queridos deputados federais que estão aqui. A nominata é muito grande, eu não posso citar todos os nomes, apesar de não ter eleição, mas agora ninguém é candidato a nada esse ano. Mas eu quero agradecer ao Senado e à Câmara dos Deputados por terem votado essa lei que aprovou o pé de meia, que é uma revolução na educação brasileira. Quero agradecer aos educadores que estão aqui, Secretaria de Educação, e quero agradecer a vocês, prefeitos que estão aqui, prefeitas, companheiros estudantes, companheiras indígenas que estão aqui representando, companheiros quilombolas, gente da minha Bahia. Eu queria que vocês compreendessem que esse programa Pé de Meia não é um programa que tem como objetivo apenas dar dinheiro para os estudantes estudar. Esse programa é mais do que isso. Esse programa é uma demonstração que nós estamos dando para que a gente não veja mais jovem desistir da escola porque precisa trabalhar para levar comida para casa. É muito importante que a gente tenha clareza que esse é um programa para formar cidadãos e cidadãs nesse país. Porque a minha preocupação, quando o Camilo me comunicou que 480 mil jovens do ensino médio desistia da educação porque tinha que trabalhar para ajudar a família, eu fiquei matutando que tipo de brasileiros e brasileiras a gente iria criar se a gente permitisse que os estudantes deixassem a escola para trabalhar. E tem muita gente que acha que nós estamos gastando muito dinheiro. Primeiro, eu não acho que é gasto, eu acho que é investimento. Segundo, ficaria muito mais caro gastar fazendo cadeia para prender a meninada que não teve oportunidade do que investir na escola. E por isso não importa quanto custa, o que importa é que nós estamos garantindo que vocês cresçam, aprendam a profissão, tirem o seu diploma universitário, virem doutores e prestem serviço a esse país, a família de vocês e a comunidade que vocês vivem. Eu quero que vocês saibam que o desejo do pai e da mãe de cada um de vocês não é deixar para vocês fortuna, não é deixar para vocês riqueza, porque a maior riqueza que um pai e uma mãe pode deixar para o filho é a educação, é a formação do seu filho. Porque a hora que o menino tem uma profissão, ele terá certeza de ter um futuro garantido. A hora que a menina tiver educação, ela terá certeza que ela vai ter independência. Ela não vai nunca mais viver com alguém porque depende de um prato de comida. Ela vai viver com quem ela gosta, com quem ela quer morar.
É este mundo que nós queremos criar aqui no Brasil, e é por isso que nós criamos o Pé de Meia. É para garantir que nenhum estudante desista da escola. Aliás, eu não quero que vocês desistam de ter esperança. Eu quero que vocês me olhem como um espelho daquilo que vocês podem ser. Eu nasci em Pernambuco, saí de lá com 7 anos de idade para não morrer de fome por conta da seca. Fui para São Paulo e aprendi uma profissão. Mas antes de aprender a profissão, eu trabalhei em lavanderia, fui engraxate, vendi tapioca, vendi laranja, vendi amendoim. E eu apanhava do meu irmão porque eu não sabia gritar, olha o amendoim, olha a tapioca. E meu irmão me dava cascudo. Mas depois eu aprendi a falar e agora estou falando com vocês aqui. Se eu tivesse que vender tapioca agora, eu seria um grande vendedor de tapioca. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Eu não tenho diploma universitário. Eu tenho apenas um curso técnico de torneiro mecânico. E hoje tenho orgulho de ser o presidente da República, único no país que não tem diploma universitário, mas sou o presidente que mais fiz universidade na história desse país. Eu não pude estudar no Instituto Federal, mas quando eu cheguei na presidência, tinha apenas 140 institutos criados em 100 anos. Em 100 anos, a elite brasileira criou 100 institutos federais. Eu vou deixar a presidência com 782 institutos federais e aqui na Bahia tem mais 8 institutos para a gente terminar até 2026. E eu queria que vocês entendessem isso para vocês não desistirem nunca. Um jovem não pode desistir da vida. Se eu saí da onde eu saí, morei em vila que dava enchente, eu cheguei a ter na minha casa 1,5 metro de água. Eu cheguei a levantar para deixar, de tirar, abrir as portas para os ratos sair, para as baratas sair, para as fezes sair que estava boiando dentro da minha casa. E não foi uma vez, foi muitas vezes que entrou na minha casa 1,5 metro de água. Eu sei o que é ficar desempregado, porque fiquei 1 ano e meio desempregado. Eu sei o que é passar fome, porque viajei de Pernambuco para São Paulo, comendo farinha, rapadura e tomando água sem tratar do Rio São Francisco. Eu sei o que o povo pobre passa nesse país. Eu sei o que passa uma mãe solo para sustentar a sua filha ou para sustentar o seu filho. Eu sei a amargura de chegar no final do ano, não ter sequer dinheiro para comprar um presentinho para o filho. O primeiro presente que eu ganhei na minha vida fui eu mesmo que comprei. Eu já tinha 17 anos de idade. E eu quero dizer para vocês que o Pé de Meia é um incentivo. É apenas um incentivo. Ele não é a solução. Mas ele garante que vocês, se dedicarem e quiserem vencer na vida, pense no que o Lula era e aonde ele chegou. E vocês podem chegar, e podem chegar muito mais. Pode chegar muito mais. É só vocês quererem, porque não há limite para a juventude. Não há limite para uma menina de 15 anos, 16 anos, 17 anos. Não há limite para um jovem. É só a gente querer, que a gente vai vencer na vida. A gente vai ser o que a gente quiser. E é por isso que nós estamos colocando a escola de tempo integral, para garantir que as pessoas não aprendam apenas que Cabral descobriu o Brasil, que as pessoas aprendam a dançar, a cantar, a tocar, que as pessoas tenham acesso à cultura, à prática de esporte, porque o Bahia e o Vitória estão precisando de jogadores bons e é preciso vocês se prepararem. E também porque o futebol feminino está ganhando corpo nesse país e as mulheres estão ficando melhor do que os homens jogando bola. É muito importante vocês terem em conta isso. É muito importante vocês saberem que o que nós estamos fazendo é dizendo para vocês: a gente não quer fazer por vocês, a gente apenas quer abrir a porta para vocês fazerem o que vocês quiserem, estudarem o que vocês quiserem estudar, se formar, e a gente vê um dia
esse país não ter mais nenhuma criança indo dormir sem ter um copo de leite para tomar. Esse país, um dia a gente vai ver que nenhuma criança vai levantar de manhã sem ter um café da manhã para tomar. Esse país vai ter um dia que ninguém deixará a escola para trabalhar, porque as pessoas vão saber que trabalhar não me impede que a gente estude. E eu quero para vocês o que eu não tive. Talvez a minha obsessão pela educação é porque eu não tive um diploma universitário. Mas ao invés de ficar chorando o diploma que eu não tive, eu quero que o filho do povo pobre, que o filho do trabalhador tenha direito de estudar. Eu quero que o filho da empregada doméstica possa ser médica. Eu quero que o filho da empregada doméstica possa disputar com a filha da patroa uma vaga na universidade e que vença o mais inteligente e que vença o mais capaz. O que eu quero é dar oportunidade. Vocês não querem ir para São Paulo para trabalhar de pedreiro só. Vocês querem ir para trabalhar de engenheiro. Vocês não querem ir para São Paulo para fazer outras coisas, apenas trabalhar de ajudante de pedreiro, fazer viaduto ou fazer ponte. Não. A gente quer ser cientista, a gente quer ser filósofo, a gente quer ser psicólogo, a gente quer ser enfermeiro, a gente quer ser médico, a gente quer ser advogado, a gente quer ser o que a gente quiser, porque está dentro de nós decidir isso. É por isso que eu fiz questão de vir aqui falar com vocês. São 406 mil jovens da Bahia que estão recebendo o pé de meia. São 406 mil. Aqui em Salvador, não sei se é 80 e poucos mil que estão recebendo. Mas são quase 4 milhões de jovens nesse país. A escola de tempo integral será quase 4 milhões no final do ano. E a gente tem certeza de que vocês vão vencer. Eu quero que vocês sejam melhor do ponto de vista profissional do que os pais de vocês, porque todo sonho de um pai é que o nosso filho seja melhor do que a gente, mais preparado do que a gente, ganhe mais do que a gente e seja tão ou mais feliz do que a gente. Por isso, queridos companheiros e companheiras, não desistam nunca. Não desistam nunca. Não aceite que ninguém jogue vocês para baixo. Não aceite que ninguém destrua o sonho de vocês. Não permita que alguém frustre vocês. Levante a cabeça, sempre de cabeça erguida. Levantar de manhã, está cansado, está desanimado. Pense em Deus, pense na sua mãe, pense no seu pai, pense no seu futuro, pense no seu irmão. Levanta a cabeça e vamos à luta, que a luta faz a gente vencer. Parabéns, Bahia, parabéns, estudantes da Bahia, e parabéns, companheiro Camilo, ministro da Educação, e parabéns, governador Jerônimo. Um abraço e um beijo no coração de vocês, e até a vitória no movimento estudantil brasileiro. Sorte para vocês! Os 100 municípios mais ricos do Brasil no agronegócio em 2023 estão localizados em 14 estados brasileiros. O estado de Mato Grosso ficou à frente, abrigando 36 dos municípios mais produtivos do país. A cidade mato-grossense de Sorriso ocupou a primeira posição, com uma produção de 8,3 bilhões de reais, seguida por São Desidério, na Bahia, com 7,8 bilhões de reais. A lista foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária nesta quinta-feira, dia 17. A análise se baseia nos dados da pesquisa anual do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sobre a produção agrícola municipal. Em 2023, a produção agrícola brasileira alcançou um valor total de 814 bilhões de reais, sendo que os 100 municípios mais produtivos contribuíram com 31,9
39% desse montante, totalizando 260 bilhões de reais. Entre os produtos, a soja permanece no topo, representando 42,8% do valor total da produção agrícola. O milho também apresentou resultados significativos, seguido pela cana-de-açúcar. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O engenheiro baiano e articulador abolicionista André Pinto Rebouças agora está eternizado no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A lei que oficializa a homenagem foi publicada nesta quinta-feira, dia 17. Nascido em Cachoeira, na Bahia, em 3 de janeiro de 1838, André Rebouças foi o primeiro engenheiro negro a se formar na escola militar e um dos mais importantes articuladores do movimento abolicionista brasileiro. A partir de 1876, André ingressou como professor na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e, a partir de 1880, envolveu-se mais a fundo no movimento abolicionista, junto com os amigos Joaquim Nabuco e Afonso Taunay, participando de diversas sociedades em prol da libertação e emancipação dos escravizados. Após a morte de Dom Pedro II, em 1891, de quem era amigo pessoal, Rebouças foi trabalhar no continente africano. Depois foi morar em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, onde morreu aos 60 anos, em 9 de maio de 1898. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. O Ministério da Cultura publicou nesta quinta-feira, dia 17, instrução normativa que detalha regras e procedimentos para a prestação de contas referentes aos recursos da Lei Paulo Gustavo. O documento estabelece que estados, Distrito Federal e municípios que não utilizarem integralmente o dinheiro até o dia 31 de dezembro deste ano devem devolver a totalidade do saldo existente em conta até o dia 15 de janeiro de 2025, incluindo os ganhos obtidos com aplicações financeiras. Uma vez concluída a execução dos recursos, os entes federativos podem entregar o relatório final de gestão a qualquer momento, até o limite de 24 meses após o repasse inicial. O relatório deve ser encaminhado ao Ministério por meio da plataforma Transfere.gov. Vale lembrar que as gestões que não foram renovadas nas eleições municipais de 2024 precisam realizar a prestação de contas antes do fim do mandato ou disponibilizar as informações necessárias de forma transparente. Mais informações estão disponíveis em gov.br/cultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Bom dia. Bom dia. Tá fraco, parece que estão com fome. Bom dia. Bom, eu queria cumprimentar o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da educação. E aproveitar, presidente, queria aqui pedir uma forte salva de palmas a todos os professores e professoras do estado da Bahia. Dia 15 foi o dia do professor. E cumprimentar e pedir uma salva de palmas a todos vocês, estudantes aqui da Bahia, do ensino médio, do pé de meia. Cumprimentar todas as mulheres em nome da primeira-dama, a senhora Janja Lula da Silva. Cumprimentar meu querido governador do estado, Jerônimo Rodrigues, em seu nome toda a equipe do governo. E quero aqui ressaltar, mesmo na sua ausência, do ex-governador, meu colega ministro Rui Costa, que tem dado uma grande contribuição para programas importantes da educação do governo do presidente Lula. Cumprimentar a primeira-dama Tatiana, o vice-governador Geraldo Júnior, todos os deputados estaduais, em nome do Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa. Cumprimentar os senadores Jacques Wagner e Otto Alencar, em nome de todos os deputados federais aqui presentes. Cumprimentar a secretária da Educação, Rovena. Cumprimentar aqui nós estamos hoje com uma mulher. Aliás, a maior parte da equipe do MEC são mulheres. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. A secretária da Educação Básica, Kátia, aqui presente. O vice-presidente nacional da Caixa, o Tiago. Cumprimentar todos os prefeitos. Cumprimentar também
o representante, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Hugo Silva, cumprimentar todos os estudantes aqui presentes e cumprimentar os reitores das universidades. Mas, minha gente, aqui hoje o papel do MEC é uma visão sistêmica, olhar desde a creche ao ensino superior. Presidente, o senhor criou o maior programa de escola tempo integral da história desse país. Esse ano já foram mais de 1 milhão de novas matrículas nas escolas públicas da educação básica em todo o Brasil. Aqui na Bahia, senhor presidente, o senhor já repassou 471 milhões de reais para municípios e estados ampliarem a matrícula de tempo integral na escola básica. Aqui, senhor presidente, o senhor lançou o PAC, aqueles ônibus ali, o governo da Bahia e os municípios estão recebendo 244 ônibus escolares para os municípios do estado da Bahia. Aqui nesse folder, vocês veem os investimentos da educação básica. São 244 ônibus, 94 creches novas para as crianças e mães da Bahia e 62 novas escolas de tempo integral, que, aliás, nós vamos assinar aqui com o governador Jerônimo, 6 para o governo do estado da Bahia. Também, senhor presidente, nesse outro folder, vocês podem ver os investimentos para os institutos federais e as universidades. São 8 novos institutos federais para o estado da Bahia, aqui na Bahia. Um campus da universidade novo, um novo campus lá em Jequié. São quase 1 bilhão e 900 milhões de reais em investimento da educação. Mas hoje nós estamos aqui para comemorar a ampliação de um programa tão importante. Eu vou dar um número para vocês, colega de vocês, do ensino médio da Bahia. No Brasil, gente, 480 mil jovens deixam a escola pública no ensino médio por ano no Brasil. Colega de vocês que abandonam a escola não por opção, mas muitas vezes por necessidade, de ter que apoiar a família no orçamento doméstico, de poder ter que trabalhar e abandonar a escola. E só um presidente sensível aos problemas da educação, sensível aos problemas dos jovens brasileiros, é capaz e foi capaz de criar um programa como o Pé de Meia, a poupança do ensino médio, que agora nós saltamos de 260 mil jovens na Bahia para 406 mil jovens da escola pública do estado da Bahia sendo beneficiados. Eu gosto muito, presidente, de perguntar aos jovens o que é que ele tem feito com o recurso. Uns dizem que pega R$100 e ajuda em casa, e os outros R$100 é para guardar na sua poupança para o final, quando ele sair do ensino médio. Lembrando que cada ano que termina, o jovem vai receber na sua conta individual R$1.000 no final do ano para a sua poupança, agora no final do ano. Claro que a contrapartida é a frequência escolar e passar no final do ano. Portanto, presidente, o senhor está transformando vidas, como vimos aqui o depoimento de alunos e de alunas. A educação é a única forma de transformar vidas e transformar um país num país justo, de oportunidade para todos. Portanto, presidente, parabéns pelo que você tem feito pela educação dos brasileiros. Parabéns pelo que você tem feito pelas crianças e jovens desse país, que é a esperança desse país de transformar, de dar oportunidade para todos os jovens que querem ter uma vida digna. E para encerrar, eu queria me dirigir a cada um de vocês, alunos. Nunca desistam, não desistam nunca. A educação é a grande porta para a transformação da vida de vocês.
Vocês podem ser o que vocês quiserem. Serem engenheiros, serem médicos, serem professores, serem prefeitos, serem governadores e poderem ser até presidente da República desse país. É essa juventude que movimenta e dá esperança para dias melhores para o Brasil. Viva a educação e viva o programa Pé de Meia. Muito obrigado. O programa Bolsa Família vai beneficiar 400 mil novos domicílios em outubro, especialmente de famílias com crianças e adolescentes e grupos mais vulneráveis, como indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. No total, mais de 20 milhões de lares recebem os recursos de outubro a partir desta sexta-feira, dia 18. Os repasses são feitos sempre de maneira escalonada. Nesta sexta-feira, recebem os beneficiários com NIS, número de identificação social de final 1. As transferências seguem até o dia 31, quando recebem os beneficiários com NIS final 0. O investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é de 14 bilhões de reais, gerando um benefício médio de R$ 678,46 em outubro. Seguindo o mesmo calendário do Bolsa Família, mais de 5 milhões e 500 mil famílias vão receber o valor de R$ 104 pelo programa Auxílio Gás, também a partir desta sexta-feira. Beneficiários de municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública podem movimentar o recurso recebido logo no primeiro dia de pagamento, independentemente do NIS. As cidades gaúchas também têm calendário unificado até dezembro deste ano, por causa da tragédia climática que afetou o Rio Grande do Sul. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. Falta de ar, taquicardia, tontura, suor excessivo. Todos esses sintomas parecem comuns quando acontecem uma vez ou outra, antes de um dia importante, de uma apresentação, de um novo dia no trabalho ou na escola. A ansiedade, essa reação emocional que causa esses sintomas, pode acontecer em qualquer momento da vida e é um recurso importante para o organismo humano. É ela que, por exemplo, se encarrega de alertar o corpo e a mente em momentos de perigo. Mas quando a ansiedade acontece mesmo em dias comuns? O que fazer quando ela se torna cada vez mais frequente e atrapalha diferentes áreas da vida? Para alguns, esses sintomas podem desenvolver outros tipos de transtorno, como o pânico e a chamada ansiedade generalizada, até mesmo agravando quadros como a da depressão. Esses são os primeiros sintomas, os primeiros momentos que indicam que algo não vai bem. Eu sou Débora Fortuna e no Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Vamos entender quais são os primeiros indícios de alerta, como buscar ajuda e como a saúde mental não é uma questão do indivíduo, mas do coletivo. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. A professora aposentada Dora Martins dos Santos hoje tem 73 anos, mas foi aos 35 que ela começou a se sentir diferente, logo depois de dar à luz ao segundo filho. Mas eu tinha medo de tudo e de todos, achava que ia acontecer algo de terrível com minhas crianças, comigo. E assim, o que me ajudou muito durante essa travessia foi o amor à vida. Eu acho que a vida é um presente tão grande, porque de repente eu me vi naquele quadro, não dormia, não ficava dentro de casa de medo, a minha menininha tinha 2 anos e meio, eu só acreditava nela, não acreditava em mais ninguém, nem mesmo na minha mãe, porque achava que ela estava sendo, como é que se diz, iludida, enganada, né, para me pegar, me fazer mal para mim, para minhas crianças, lá. E foram os problemas todos, né, de uma convivência de casamento. Amigos, familiares e colegas de trabalho logo perceberam que tinha algo errado. Ela chegou a ser internada em clínicas e passou por tratamentos domiciliares, até que foi encaminhada a uma equipe da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, momento que o quadro começou a melhorar com a ajuda do acompanhamento dos profissionais e medicamentos indicados no tratamento. Mas ela frisa que a rede de apoio foi fundamental. Eu fiquei mais ou menos uns 12 anos nessa situação e muitos anos assim que eu não dava conta de pentear os meus cabelos, para você ter uma ideia.
Nem sempre você, dependendo do quadro que você está, você por você busca ajuda, sabe? Se não fosse a minha família ter uma interferência, uma coisa, minha mãezinha que já está do outro lado, sabe? E tudo, as minhas amigas, entendeu? Uma já também já está do outro lado, sabe? Eu não ia, porque, primeiro, eu desconhecia a doença. Segundo, eu fiquei com toda a capacidade de raciocínio e de pensamento como se eu estivesse bem, entendeu? E tudo aquilo que eu estava passando, para mim, era real. Então, o surto, aquele pânico que eu tinha, tudo aquilo, era real. Era real, ia acontecer. A turma que não estava vendo, minhas amigas estavam vendo. Então, jamais eu iria procurar ajuda. Hoje, a Dora já não toma mais medicamentos, mas continua acompanhamento no SUS. Ela também se tornou uma ativista da luta antimanicomial e representante do Fórum Permanente Intersetorial da Saúde Mental de Botucatu, onde mora. Para ela, a busca pela saúde mental é contínua e é preciso pensar sempre no coletivo que nos cerca. Eu acho que a gente tem que pensar uma outra sociedade. A outra sociedade não vai ser um momento assim, mas já tem elementos no nosso tempo que a gente tem que pensar uma sociedade e relações pessoais, interpessoais e institucionais que gerem saúde de fato. Saúde emocional, saúde afetiva, saúde do acolhimento, sabe como? Né? E aí as outras coisas, a questão da medicação, profissionais especializados, são necessários, precisa ter. A Organização Mundial da Saúde diz que a saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Ficou difícil entender? É porque a saúde mental não é um fator apenas individual e isolado, mas abrange uma série de condições coletivas que estão relacionadas. O bem-estar de uma pessoa não depende apenas das questões psicológicas e emocionais, mas também da saúde física, apoio social e condições de vida. Uma pandemia é um exemplo de um ambiente que pode acabar adoecendo as pessoas, assim como guerras, conflitos armados e doenças. Podemos dizer também que a saúde mental é determinada por aspectos sociais, ambientais e econômicos, ou seja, envolve o corpo, as emoções e a forma como interagimos com o mundo. E pode ser difícil identificar quando algo não vai bem. Muitos dos sintomas podem ser minimizados até que cresçam e virem uma bola de neve, desencadeando outros transtornos, como o transtorno da ansiedade generalizada, fobias, síndromes do pânico e transtornos depressivos. Por isso é importante ficar atento aos primeiros sinais, como explica Márcia Oliveira, assessora especial do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. A ansiedade, ela acaba se tornando algo que necessita de ajuda no momento em que ela te paralisa, no momento em que ela te consome como pessoa e se torna generalizada. Aí sim a gente precisa de uma ajuda. Mas essa ansiedade está aí. No momento em que eu percebo que já passou do meu controle, aí sim eu tenho que pedir ajuda, eu preciso não ter vergonha de pedir essa ajuda, porque se eu tivesse uma dor intensa em algum órgão do meu corpo, eu iria atrás de uma ajuda, por que não na hora que eu também tenho uma dor intensa que pode estar envolvida com uma ansiedade, com uma tristeza mais profunda da minha parte, com algum luto que eu tenha vivenciado, mesmo que não seja uma perda concreta, mas os lutos diários que a gente passa, no momento que eu preciso, eu tenho que pedir essa ajuda, não ter vergonha, porque é uma dor como outra de qualquer outro órgão do meu organismo. No Brasil, há até profissões com maior risco para a saúde mental, como, por exemplo, os profissionais da segurança e povos inteiros, como as populações indígenas.
Se você pegar dados de todo o mundo, se a gente fizer uma comparação do mundo e do Brasil, levando em consideração o aumento de casos de ansiedade, você vai ter o Brasil hoje com um aumento maior. Você vai ter, por exemplo, as regiões das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, também com um acréscimo maior, sobretudo em relação ao suicídio, e você vai ter um decréscimo em relação ao suicídio na Europa e em outros países asiáticos também. Porém, das Américas para baixo, você vai ter um acréscimo, e o Brasil se caracteriza como um dos que mais tem. Então, hoje você teria aí uma porcentagem de, vamos dizer, na verdade, de 6 mortes para 100 mil habitantes em relação ao suicídio, se a gente relacionar ao suicídio em si, enquanto que nos outros países esse número é bem menor, essa taxa é bem menor em relação a 100 mil habitantes. E os casos hoje que a gente tem que se preocupar mais ainda é em relação aos profissionais da segurança, porque uma vez que a gente tem 6 casos para a população em geral, você tem 30 casos hoje com os profissionais da segurança, e pior, né, no sentido de que precisamos olhar mais atentamente com a população indígena, que apresenta 36,8 para cada 100 mil habitantes. E aí o olhar precisa estar mais atento, e a gente precisa implementar essa política o mais rápido possível. Atento a isso, o Ministério da Saúde ampliou o investimento em saúde mental em 53% neste ano, em comparação ao ano passado. E a previsão total é de 4,7 bilhões de reais. Desde janeiro de 2023 até junho deste ano, foram habilitados 98 novos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial, sendo 63 centros de atenção psicossocial, 5 serviços residenciais terapêuticos, 5 unidades de acolhimento e 25 leitos de saúde mental e hospital geral. A pasta também tem investido em pesquisas que podem ajudar a criar mais políticas públicas. Estamos com essa grande pesquisa que vai acontecer em todo o Brasil. E então logo nós teremos dados mais fidedignos para mostrar se realmente a gente teve esse acréscimo realmente com a ansiedade, esse acréscimo com a depressão, e se isso tem um impacto ou não de uma crise sanitária e de um momento pós-pandêmico. Eu sempre digo que tem que ser com cautela, porque senão a gente patologiza muito a vida e acaba medicalizando, né? Tudo é motivo para que você possa tomar uma pílula e possa dourar algo que seja mais do nosso cotidiano, porque também a gente parte do princípio que nós temos determinantes sociais importantíssimos que estão presentes aí na nossa vida e que a gente precisa urgentemente enfrentar isso como um todo na nossa sociedade. E 2 exemplos que eu te falo desses determinantes que precisam urgentemente estar na nossa pauta é o racismo, a homofobia e as profundas desigualdades que a gente tem em relação a acesso, não só acesso a bens, mas acesso à saúde e acesso à renda também. Então, esses determinantes, eles são importantes e não é só a gente, então, pensar na pílula que vai poder aliviar toda essa nossa ansiedade, mas também como que a gente traz isso para a nossa pauta diária. O Ministério também tem apostado em campanhas para estimular o diálogo responsável sobre o assunto. Estamos a trabalhar com uma campanha no mês de setembro, com base na Organização Mundial da Saúde, em relação à promoção, à prevenção e à pós-venção ao suicídio e à automutilação. Essa é uma campanha que tem um dia próprio, que é 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio e Automutilação.
E essa campanha que o Ministério hoje vem, a partir dessa semana, contribuir com a sociedade no sentido de como que a gente pode promover a nossa saúde e como podemos também nos prevenir em relação ao suicídio e à automutilação. Essa campanha, ela é mundial, como eu falei, pela Organização Mundial da Saúde, e vem acontecendo em todos os países, mais especificamente, porém optamos, né, e fechamos a nossa campanha como uma campanha mesmo de promoção, prevenção, pós-venção ao suicídio e automutilação. E a população também pode e deve buscar ajuda na rede pública. Essa é a menina dos olhos do Ministério da Saúde, porque desde 2011 nós temos uma rede de atenção psicossocial implementada em todo o país. Eu tenho aqui para você, posso dizer, os dados mais recentes, coisa que fizemos agora em julho de 2024, esses dados. A gente hoje tem em todo o Brasil um centro de atenção psicossocial em álcool e outras drogas. Nós temos 338 em todo o Brasil. Nós temos também os centros de atenção psicossocial em álcool e outras drogas do tipo 3, que é específico para atenção à crise. Ele funciona de domingo a domingo, 7 dias da semana e nas suas 24 horas. Nós temos 143 em todo o Brasil. Nós temos o CAPS 1, que é o CAPS dos municípios de menor número de habitantes e que é o maior número de CAPS que a gente tem hoje no Brasil. Nós temos 1.490. O CAPS, que é do tipo 2, que atende mais os agravos da saúde mental, nós temos 529. E os CAPS 3, que também atende os agravos da saúde mental, mais voltados à depressão, a esses problemas como você havia perguntado, nós temos 136 no Brasil todo. Então, eu digo a você que, e além disso, nós temos o CAPS infantil, que são 314 em todo o Brasil. Hoje, eu posso dizer com precisão que nós temos 2.953 centros de atenção psicossocial em todo o Brasil, que é o lugar de porta aberta para essas pessoas que necessitam, que precisam de ajuda. Essa porta é aberta, você não precisa ser referenciado, você não precisa ser encaminhado, você mesmo busca a sua ajuda dentro desses serviços e lá você é acolhido então feito todo um trabalho específico em relação o problema que você está levando. Fora isso, né, na nossa rede de atenção, a gente tem os serviços residenciais terapêuticos, que são voltados mais para os egressos dos hospitais psiquiátricos, os moradores que estavam nesses hospitais, em todo esse processo nosso de desinstitucionalização. Nós temos as unidades de acolhimento, tanto adulto como infanto-juvenil, que é um lugar de passagem para que as pessoas possam organizar a sua própria vida. Geralmente são os usuários que precisam desse tipo de acolhimento durante o período, sobretudo os usuários de álcool e outras drogas. Nós temos também as enfermarias em hospital geral. Hoje nós temos 2.090 leitos de saúde mental em hospital geral. Então é o hospital que recebe esses leitos no momento em que a pessoa precisa de um maior contingenciamento, precisa estar de uma maneira mais protegida. E, ao todo, também no Brasil, nós temos 224 equipes multi, que são equipes de saúde mental, que foram criadas
na gestão passada, e nesse momento nós acabamos de fazer uma pesquisa para a gente verificar a necessidade ou não do aumento dessas equipes e de como que elas também poderão nos auxiliar nesses outros dispositivos que eu te falei, nesses outros serviços, né, que eu te falei, de onde procurar ajuda. A nossa rede é, sem dúvida, uma rede potente, é uma rede robusta, segue os padrões internacionais e sempre é citada em qualquer lugar do mundo como uma rede de muito potencial e muito robusta. E o tratamento depende do caso. O tratamento, ele vai depender muito de qual vai ser esse projeto terapêutico singular que dentro do Centro de Atenção Psicossocial ele vai ser elaborado pela equipe de acolhimento desse CAPES, juntamente com o usuário que foi lá procurar ajuda com essa pessoa. E nesse projeto que se vai fazer naquele momento, aí entra todas as nuances, muitas vezes os problemas dos determinantes, como eu te falei, que são mais pesados do que propriamente ditos fatores mais biológicos ou não, mas ali a gente vai ver a necessidade de medicação ou não, de fazer essa dosagem, ser uma dosagem terapêutica ou não. Se há essa necessidade, se há uma necessidade também de que se precise fazer um processo psicoterápico em relação a essa pessoa que está ali. E ela vai estar junto desenhando esse projeto. Ela vai participar desse projeto terapêutico e do seu próprio tratamento e do seu próprio compromisso com ela mesma em se tratar. Para Márcia Oliveira, ainda existe bastante estigma quando o assunto é saúde mental. Quando se fala muito em saúde mental, nós ainda temos um grande desafio, que é a gente enfrentar esse estigma que existe. Então, muitas vezes, a não procura não é só por conta que eu tenho muita vergonha, é que ele pode realmente ser prejudicial à minha vida. Sobretudo se eu preciso trabalhar, sobretudo se eu preciso continuar com os meus filhos, se eu preciso continuar com o meu companheiro. E se em algum momento isso aparece de alguma forma, pode ser um estigma muito forte, que eu possa ter uma perda muito maior da minha vida. E é interessante que a mulher se cala muito mais do que o homem. O homem acaba procurando uma ajuda maior, sobretudo na área de álcool e outras drogas, do que as próprias mulheres. As mulheres acabam que elas recebem um cuidado maior, porque isso aparece às vezes numa consulta mais da ginecologia, numa consulta mais neurológica por conta de uma dor física no corpo, e aí aflora que esse problema maior está sendo um baita processo de depressão e ela acaba se cuidando. Apesar da combinação do exercício físico e alimentação saudável ser importante, não basta apenas pensar no individual. Para Márcia Oliveira, o que é necessário são políticas públicas e uma vida digna. Eu sempre digo que a gente pode fazer um rol de medidas que são veiculadas muito pela mídia, hoje por grandes influenciadores da mídia, que vem a ser o exercício físico, a alimentação saudável. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente está falando para um público que levanta às 4 horas da manhã, pega um ônibus lotado para chegar às 7 no seu serviço. Ele mal teve tempo de tomar um café da manhã, que seria uma das melhores refeições do dia. E aí ele entra, trabalha o dia inteiro. O salário dele não chega a ser um salário perto de um pouquinho mais do que um salário mínimo. E ele volta para casa ainda, tem 3 crianças que estão esperando por uma alimentação que muitas vezes não vai dar para ser tão saudável.
vai ser algo que será muito rápido e muito mais voltado aos carboidratos do que outra coisa. Então, eu acho que a gente não pode falar desse discurso o tempo todo. É claro que na promoção à saúde, o exercício físico é importante, a alimentação saudável é importante, eu prestar atenção na minha respiração e no meu corpo é importante, mas antes de tudo aqui, a gente precisa discutir as nossas desigualdades sociais. É esse prato com comida, é esse salário que é um salário que dá para eu sobreviver, é a segurança que eu tenho de viver na rua onde eu vivo e nos espaços públicos por onde eu passo. Essa discussão para nós tem que ser bem maior hoje do que a gente trabalhar realmente em relação a esse lado de uma promoção de saúde romantizada. A gente não pode romantizar isso, a gente precisa trazer a nossa realidade. Nós tínhamos aí um ano atrás, 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar, que não tinha o que comer. Há 1 ano e meio atrás a gente tinha esse número, hoje já decaiu, e é nesse trabalho que a gente tem que estar no nosso cotidiano, que ninguém sofre à toa. A gente sofre porque também temos desigualdades importantíssimas na nossa vida, e é nesse ponto que a gente precisa hoje tentar ao máximo. Feliz de quem dá para dar uma corridinha, uma caminhada, né? Fazer 4, 5 refeições ao dia que seja saudável, mas a gente tem que nesse momento estar pensando que milhares de pessoas não têm essa oportunidade, né? Ela não tem esse momento e que a gente precisa estar ali presente e pensar em formas saudáveis de convivência. Até 2026, o novo PAC vai construir 150 novos CAPs. Essa ampliação tem potencial para incluir mais de 13 milhões de pessoas na rede de saúde mental do SUS. Lembrando que qualquer pessoa que esteja precisando de cuidados relacionados à saúde mental, o SUS disponibiliza atendimento e profissionais capacitados. O atendimento no CAPs está disponível para qualquer pessoa que precise de suporte, podendo ser acessado de forma espontânea ou por encaminhamento de outros serviços da rede de saúde. Já no caso das unidades de acolhimento, do Serviço Residencial Terapêutico e dos hospitais gerais, o encaminhamento é obrigatório. Não deixe de procurar ajuda. E lembre-se, você não está sozinho. O Papo Saúde fica por aqui e até a próxima. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. Sintonia, uma parceria da Assessoria de Comunicação da Casa Civil da Presidência da República com a agência Rádio Gov. Com a missão de combater a fome, o governo federal anunciou nesta quarta-feira, 16, novas iniciativas que estimulam a produção sustentável e a garantia de alimentos à população brasileira. O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica vai investir R$ 9 bilhões na cadeia produtiva de alimentos orgânicos, fortalecendo a agricultura familiar, a produção rural em pequena escala e preservando o meio ambiente. Já o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, batizado de Alimento no Prato, vai facilitar o acesso a itens da cesta básica. Por meio desse programa, R$ 1 bilhão será destinado à compra de 500 mil toneladas de arroz diretamente dos produtores. Essas medidas foram assinadas pelo presidente Lula na cerimônia em comemoração do Dia Mundial da Alimentação no Palácio do Planalto. Em discurso, o presidente valorizou os avanços na busca à erradicação da fome no Brasil. Nós já tiramos, em 1 ano e 10 meses de governo, os 24 milhões e meio de pessoas do mapa da fome outra vez. E nós estamos fazendo um gesto nobre. Acabar com a fome no Brasil não deve ser motivo de orgulho, é obrigação moral, ética, política e até humanista.
Boletim G20. Informações sobre o principal fórum de cooperação internacional presidido pelo Brasil. O combate à fome sempre foi uma prioridade para o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, desde seu primeiro mandato em 2003. Eu sei o que é uma criança ir dormir sem ter o que comer. Eu sei o que é você passar o final de semana sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo. A declaração do presidente foi durante evento no Palácio do Planalto, em Brasília, em homenagem ao Dia Mundial da Alimentação, celebrado em 16 de outubro. Durante a cerimônia, o governo brasileiro anunciou 2 novos planos estratégicos: o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, Alimento no Prato, e o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com o objetivo de garantir comida sustentável na mesa de todos os brasileiros. Além disso, o foco será na produção sustentável e na valorização da agricultura familiar, cooperativas e pequenos produtores. Lula relembrou que em 2014 o Brasil foi retirado do mapa da fome pela FAO, mas o retrocesso político em 2021 fez o país voltar a enfrentar esse problema. Para tirar levou muitos anos, para destruir levou poucos meses. Ou seja, quando nós voltamos, já tinha 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. Nós já tiramos 24 milhões e meio de pessoas do mapa da fome outra vez. O Plano Nacional de Abastecimento contará com 29 iniciativas e 92 ações estratégicas, como a criação de novas centrais de abastecimento em estados como Bahia e São Paulo, facilitando o acesso a alimentos frescos e saudáveis. Já o Plano Nacional de Agroecologia terá 197 iniciativas distribuídas em 7 eixos, com destaque para o investimento de 6 bilhões de reais para a produção orgânica e agroecológica, visando também fortalecer a comercialização desses produtos. O anúncio dos planos está alinhado com os compromissos estabelecidos no âmbito do G20, onde o Brasil apresentou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Essa iniciativa, proposta pela presidência brasileira do grupo, visa unir esforços internacionais para mobilizar recursos e compartilhar conhecimentos, permitindo a implementação de políticas públicas e tecnologias sociais eficazes na erradicação da fome e da pobreza em escala global. De Brasília, da redação do G20, Tayara Martins. Boletim G20, uma parceria do G20 Brasil com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse www.g20.org.